Você quer aumentar o volume de apostilas aí na sua loja, aumentar a sua produção de apostila? Você quer ter demanda desse serviço? Você quer saber qual é a máquina que você pode utilizar para poder ter demanda, para poder ter custo página, para obter mais lucro? Hoje eu vou te contar aqui no vídeo como que a gente faz aqui na Reprint para a gente poder ter volume de impressão. Então acompanha esse vídeo aí. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui da Gráfica Copiadora Reprint. Se você está chegando agora no vídeo, seja bem-vindo. Aqui é um espaço reservado para quem fala de gráfica, quem fala de copiadora. O espaço é para isso mesmo, tá? Então se você já trabalha com gráfica, com copiadora, já tem aí volume de impressão na sua loja, utiliza alguma máquina diferente das que eu tenho aqui, eu vou estar falando da minha experiência, tá? Das máquinas que eu utilizo, que eu tenho vivência. Se você tem outras máquinas aí, quer falar sobre as suas máquinas, quer falar sobre o custo que você tem de página, fica à vontade. O espaço é para isso mesmo, para a gente trocar conhecimento, para a gente aprender cada vez mais. Tem grandes gráficos que seguem a gente aqui no canal, maiores de estrutura do que a gente, e eles sempre acabam interagindo com a gente, deixando algum comentário, e às vezes ajuda bastante isso, tanto a mim quanto a algum amigo que está aqui seguindo, e acaba vendo aí, tirando as dúvidas por um simples comentário. Então um simples comentário desse segmento aqui faz grande diferença no dia a dia profissional de muitos por aqui. Então vamos lá, hoje eu vou estar falando sobre volume de impressão. Primeiro eu já quero começar falando o seguinte, se você tem uma máquina aí, jato de tinta, EcoTank, tem uma Workforce, por exemplo, são máquinas muito boas para fazer apostila, tá? Mas hoje eu vou estar falando sobre volume de impressão, coisas que provavelmente essas máquinas talvez não conseguiria atender, tá? Devido a prazo de produção, tá? Devido a questão mais do prazo de produção do que do custo página. Então, aqui eu vou estar falando sobre um volume de impressão que eu tenho específico de um cliente meu. É um cliente que a gente sempre, a gente que trabalha no ramo, a gente sabe que o cliente chega na gente já com um serviço para fazer e ele já sempre está com pressa, né? Sempre o serviço chega num dia e ele quer que fique pronto, às vezes pro dia seguinte ou às vezes para daqui 3 dias no máximo, né? Então você precisa ter algumas máquinas para poder pegar esse tipo de cliente, tá? Então hoje eu vou estar falando sobre isso. Eu vou estar levando agora, vou dar um corte no vídeo, vou levar vocês lá para a máquina para mostrar qual que é a máquina que eu estou utilizando e vou falar o porquê que eu utilizo essa máquina. Vou falar sobre o custo página e vou falar como que eu fechei esse tipo de serviço e como que você aí do outro lado pode fazer para fechar um pouco mais aí de volume de impressão, de serviço dessa demanda aqui, tá bom? Bom pessoal, então aqui é a máquina que a gente está utilizando para fazer apostila, tá? Essas apostilas que a gente está fazendo são coloridas, a gente está imprimindo aqui na Ricoh, modelo 251, tá? Uma impressora muito boa, ela entrega uma boa qualidade. Está imprimindo aqui, ó, modo duplex, tá? A impressão aqui é muito legal, ela tem ela encorpa bem a folha. Atrás aqui a gente tem uma outra que é preta e branca, tá? É PB. Mas no caso dessa apostila aqui, como é colorida, a gente está fazendo na Ricoh 251, tá? A gente tem 3 máquinas dessa, a gente tem bastante demanda de impressão laser aqui na loja, tá? Por causa de cursinho, né? A gente tem bastante escolas aí que faz serviço com a gente, já confia no nosso trabalho, por causa do nosso prazo de produção, que acaba sendo bem rápido, né? Hoje em dia você ganha muito mais pelo prazo do que às vezes pelo custo, né? É óbvio que se você tiver os dois, é certeza de negócio feito, tá? Mas aqui nesse caso, a gente está fazendo na laser por questão mais do prazo, tá? Não tanto pelo custo. O cliente ele precisa disso para daqui 7 dias, 8 dias e ele tem um volume muito alto para imprimir, tá? A gente está falando de volume de impressão acima de 50 mil impressões, acima de 70 mil impressões e é frente e verso. Então seria a máquina mais voltada para esse tipo de serviço, seria essas máquinas e as duplicadoras, tá? As duplicadoras que também tem uns recursos bem mais rápidos do que, tem as funções mais rápidas do que essa linha aqui da Ricoh. Essa linha que eu estou trabalhando aqui, ela é uma linha mais antiga, né? Ela não é uma linha tão atual assim, mas elas atendem muito bem também essa demanda de apostila, tá? Então a gente consegue atender o cliente aí com esse prazo, com essas máquinas aqui. A gente está falando aí de um cliente que tem escola, então geralmente quando você pega um cliente desse, ou você precisa fechar um cliente desse que tem escola, que dá cursinho, tem vários cursos, ele precisa de bastante apostila, então você tem que saber fechar esse serviço, sabendo das manutenções que você tem, dos custos que você tem na sua máquina e sabendo que você não vai conseguir atender ele com uma jato de tinta. As jatos de tinta, elas são muito boas, tá? São impressoras que você vai conseguir fazer a apostila à frente, né? No caso da
da impressora da Epson L3110, 3150 e outras impressoras afim, que imprime só na parte da frente, você vai conseguir fazer talão, você vai conseguir fazer algumas apostilas. Quando é frente e verso, você não tem muito para onde correr, você vai ter que imprimir páginas ímpares de um lado, páginas pares do outro, então você vai ter que virar todas as folhas que foram impressas na jato de tinta. Existem algumas jatos de tintas que fazem aí a função frente e verso, tem o módulo duplex, o Workforce, por exemplo, ela é uma máquina muito boa, robusta para fazer esse trabalho, só que ela não tem a impressão tão rápida assim, ela não é feita para esse volume de impressão que a gente está fazendo aqui na laser, né? A laser você vai ter um pouco mais de velocidade para poder imprimir e a resolução também é muito boa, tá? Da laser. Então, como a gente está falando de volume alto, a gente tem que saber quando o cliente às vezes chega na sua loja, o cliente não identifica o volume de impressão que ele precisa. Às vezes ele vai perguntar quanto está a sua impressão e quanto está a sua encadernação. E às vezes você vai passar o valor final para o cliente ali e ele vai desinteressar do serviço por questão disso. Ele pode até chegar e falar, mas eu tenho um volume maior, você vai abaixando aí o preço para ele, mas para você poder ter, poder ganhar nesse serviço, você vai ter que ter esse tipo de máquina. São impressoras laser, são duplicadoras, esse tipo de máquina para você imprimir dados variáveis. Quando a gente fala de dados variáveis, são impressões que são diferentes, né? Por exemplo, uma imagem de um lado, texto, aí continua como se fosse livro, né? Geralmente dados variáveis você não consegue fazer em outras máquinas, tá? Você vai fazer numa duplicadora, numa laser, não tem como você fazer impressão de apostila de dados variáveis em máquinas industriais de gráfica e offset, porque ela imprime por chapa, então você teria que gravar todas as chapas para poder imprimir nelas, tá? Já não é esse caso aqui para fazer apostila. Aqui então a laser, ela consegue me dar um prazo de produção para 7 dias e eu atender esse volume que ele precisa. A gente está falando de volume de 70 mil impressões, de 100 mil impressões frente e verso, tá? Eu tenho 3 máquinas dessa daqui, por isso que eu consigo fazer, atender essa demanda. É óbvio que se eu tivesse uma duplicadora, por exemplo, uma Riso, né, que é uma máquina muito boa, imprime 150 páginas por minuto, eu conseguiria atender ele muito mais rápido do que isso, né? Em 3 dias já estaria praticamente tudo impresso, tudo encadernado, tudo feito para poder entregar já. Aqui eu tenho um prazo de produção de 7 a 10 dias no máximo para poder entregar um volume alto de impressão aí de mais de 100 mil impressões, de 70, 100 mil impressões mais ou menos. Então a gente tem que optar em fazer na impressora laser, tá? Falando sobre isso, a gente vai falar sobre a questão de custo. Então eu vou lá para o outro lado que eu vou mostrar algumas capas, né? Que são coisas que a gente coloca na apostila, a gente agrega valor nas apostilas com as capas. Às vezes a gente não consegue ganhar muito no custo página por a laser ter um custo página mais alto do que uma jato de tinta que o custo é lá embaixo, né? Mas aqui a gente está imprimindo, não é impressão chapada, é impressão que cobra aí mais ou menos uns 5, 10% da folha no colorido, né? Então isso não é tão chapado quanto impressão por exemplo, de foto, né? De capa, não é nada disso, né? Então as capas a gente vai conseguir fazer numa impressora aí, já industrial, porque a capa é única, então a gente roda todas as capas numa industrial, que aí já é mais tranquilo. Agora já dados variáveis, vem pra cá, não tem pra onde correr. Eu vou levar agora vocês ali pro outro lado pra gente mostrar as capas que a gente coloca aí na apostila para agregar mais valor nesse trabalho, beleza? Vamos lá. Bom pessoal, fazendo um jogo rápido aqui, ó, aqui tá as capas, tá, que a gente utiliza, capa tradicional de apostila, essa daqui de plástico. Aqui tá alguns valores, só que esses valores aqui desconsidera quando é muita impressão, tá? Bastante volume de apostila, a gente não faz esse preço aqui de encadernação de capa, a gente faz outros valores, a gente pratica um valor muito mais baixo, tá bom? Então aqui, ó, capinha tradicional de plástico, tá? A gente tem a placa PS, que eu também consigo fazer capa de caderno, de agenda, tá? Aqui a PS de 1 milímetro, tá bom? Esses valores, como eu falei, desconsidera, tá? Quando é bastante volume não é interessante lembrar desses valores aqui. Aqui a gente tem um adesivo gloss e uma laminação BOPP fosca, tá? Então não tem segredo também. E aqui tem uma laminação brilho, é o mesmo material, placa PS, tá? De 1 milímetro, adesivo gloss e a gente tem a laminação BOPP. Essas capas aqui foram feitas na jato de tinta, tá bom? Impressora aí, jato de tinta. O pessoal me pergunta muito qual é o material que substitui a laminação, porque muitas pessoas não têm a termolaminadora, o pessoal que está iniciando. Pessoal, você pode trocar a laminação BOPP por qualquer tipo de material aí de plástico, tá? Que seja autoadesivo, autocolante, que consiga ver a superfície aí da imagem que você imprimiu, tá? Por exemplo, um papel Contact, você consegue fazer uma laminação, tá bom? Existem aí algumas casas de adesivo, de material de suprimento, né? Para gráfica que vende já uma laminação para você fazer a frio, tá? Que você consegue fazer com a espátula.
Você tem aí as laminações jateadas, os adesivos jateados que você pode utilizar também, tá bom? Aqui tem uma impressão, ó, laser, a gente deixa aqui para o cliente ver, e a impressão tinta, né? Você pode ver que a diferença de cor é gigante, né? Que a laser dá muito mais vida para a imagem do que a jato de tinta. Paletinha semic para ele ver a diferença de cor na tinta e no laser. A gente pode observar isso no preto, né? Ó, olha a diferença do preto, do amarelo. E aqui a gente tem um bloquinho que a gente deixa impresso à sua frente para o cliente ver como que fica a apostila, tá? Aqui a contracapa aqui da apostila, o fundo da apostila a gente tem a plástico também, ó, tradicional de apostila preta. E a gente também tem as opções para dar para o cliente do colchê, tá? Quando você tem uma impressora laser, você pode imprimir o colchê ali, ó, fica bem bacana, tá? A capinha em colchê, 250 gramas ou até um 300 gramas você pode colocar, tá? Fica um caderninho bem bonitinho, bem bacana, ó. Beleza? Tem colchê também para jato de tinta. Eu não acho interessante, eu acho muito mais bonito na laser, que dá essa vida aqui toda, deixa o material brilhante, né? Parece um verniz localizado, né? Porque a impressão da laser, ela tem o toner, ele é siliconado, então ele dá essa resolução aqui, tá bom? Então tem essas opções aí pra gente poder agregar valor no serviço. Bom, pessoal, o que eu quis trazer aqui com esse vídeo? Eu quis trazer para você que trabalha nesse segmento, saber basear o seu preço no valor de mercado da sua região, saber que você pode não ganhar muito ali no custo página, mas você vai ter serviços agregados a isso. Você vai ter aí a cadernação, a capa, o prazo de produção, tudo isso aí é serviço. Isso é coisa que você tem que colocar aí na ponta do lápis e saber valorizar isso daí e passar o orçamento para o seu cliente. É bom você não colocar o preço muito lá embaixo, fazer uma pesquisa de mercado aí na sua região, tá? A região a gente varia muito o preço, mas saber valorizar aí os seus amigos também que trabalham nesse segmento, né? Às vezes o preço de mercado está se mantendo, a gente não pode colocar o preço muito lá embaixo para não quebrar o mercado. Senão você vai acabar fazendo um preço muito baixo, você não vai ter lucro com isso, você vai quebrar o seu mercado com isso e futuramente você não vai mais trabalhar com isso, porque se você joga o preço lá embaixo, vai quebrar todo mundo e vai se quebrar também, porque o seu custo vai ser muito alto para você poder trabalhar, então você não pode fazer isso. Você tem que saber que você tem que valorizar o seu serviço no prazo de produção, no serviço que é agregado, nas capas, em tudo isso daí. Vai depender muito aí do serviço que você vai fazer, mas basicamente é isso. E saber que para você poder ter prazo de produção, poder atender médio, alto volume, você tem que ter máquinas laser, ou máquinas duplicadoras, tá? Máquinas que atendem aí dados variáveis, que conseguem fazer esse tipo de impressão e saber que você tem um prazo aí para poder cumprir dentro aí da expectativa da sua máquina, tá? Para ela poder imprimir. Então esse daí é a lição básica para você poder ter volume de apostila. É apresentar aí uma proposta para os seus clientes que tem na sua região, baseando aí preço de mercado, colocar no e-mail, fazer um kitzinho aí de impressão, levar, fazer um porta a porta. Isso daí é o que faz você fechar serviço, tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer falar qual é a máquina que você usa, coloca aí embaixo como que você faz para fazer esse volume de impressão, coloca aí embaixo pra gente no comentário. Você pode acabar me ajudando com isso, ajudando algum amigo que está precisando de alguma dica. E eu espero vocês aí num próximo vídeo. Quer acompanhar o nosso dia a dia aí da gráfica? Só seguir lá no nosso Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo. A gente mostra lá o dia a dia da máquina, as máquinas imprimindo, cortando. A gente vai batendo um papo e mantendo aí esse entrosamento pra gente trocar conhecimento, que o mais importante aqui é a gente trocar esse conhecimento, tá? A gente vai estar fazendo um grupo também aqui de WhatsApp, que eu vou estar deixando o link aí na descrição, para a gente poder trocar conhecimento, colocar foto aí de impressão diferenciada e conversar e se entrosar, porque é muito legal isso, a gente poder falar com o pessoal que é de outro estado, ver como que é o custo aí, e aí a gente sabe que conhecimento não caiu bastante, então legal a gente trocar esse tipo de conhecimento, tá bom? Vou estar colocando o link na descrição, quem quiser entrar no grupo aí, deixar seu comentário, falar alguma coisa, é só clicar aí embaixo. Tá bom? Agradeço grandemente vocês que se inscreveram no canal e eu espero vocês num próximo vídeo, tá bom? Obrigado!